tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração fala sobre esperança. Ou melhor, fala sobre renovar as nossas esperanças. A tua esperança. Mas uma coisa que me ocorre muitas vezes, meu irmão, quando se trata de esperança, é nós confundirmos esperança com expectativa. São duas coisas distintas, né? Eu tenho que saber primeiro diferenciar uma coisa da outra. Porque muitas vezes, meu irmão, nós criamos expectativa de determinado tipo de coisa e achamos que isso é uma esperança. Geralmente a esperança está atrelada a uma promessa. Ela está atrelada, ela está vinculada a algo, né, que foi prometido, ou pelo menos proposto isso como promessa, ou pelo menos aprendemos que determinado tipo de coisa acontecerá se nós seguirmos alguns passos. Essa esperança. Expectativa é aquilo que eu faço e fico aguardando o resultado daquilo que eu faço, né? Eu estudo muito, então eu estou criando uma expectativa através daquilo que eu estou estudando. Vou me formar, isso é uma expectativa, né? Esperança, geralmente, ela está um pouco além da nossa possibilidade de executar, de fazer. A gente espera. Expectativa não, expectativa eu trabalho muito, então eu crio uma expectativa que através do meu trabalho eu vou prosperar, eu vou conseguir aquilo que eu almejo, essa expectativa. E eu estava analisando um texto que fala muito sobre isso comigo. Esse é um texto muito conhecido, né? Nós vamos ler ali em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu sei que tem uma obreira aí que é... Como é que é o nome dela? Fala que eu gosto dela. Daiane. Elaine. Isso, tem uma irmã aí, diaconisa, né? Diaconisa Elaine. Toda vez que a gente dá o texto, ela já vai lá e já coloca lá para o pessoal acompanhar. Toda vez que eu vejo a live, que quando é dito lá o texto, ela já põe lá para o pessoal já acompanhar. Então, mas eu tenho uma expectativa que ela faça isso, tá? Que ela coloque lá o texto lá para os irmãos acompanhar, tá bom? Glória a Deus. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Eu aqui não estou conseguindo ver a sua... Tá travando, pai. Tá travando? Eu acho que a internet não está muito boa. Meu irmão, vê se tá legal aí, se vocês estão conseguindo ver legal, tá? Porque a internet parece que não tá comentário, nossos comentários estão ali. Ah, legal, deixa aí que a gente vai ver. Peraí, deixa eu ver se aqui o pessoal tá... Tá legal. Tá travando ou é... Não, ele não vai mais direto não, não, tá? Não, pai, eu sei, só que aqui tá. Travou. Ok, meus irmãos, aqui na internet aqui da Celina tá travando. Vê se tá legal aí, me manda manda um retorno aí para ver se tá legal, porque no dela tá travando. Eu não sei se o vídeo tá chegando para vocês aí, né? Tá ótimo, o Daniel falou que tá ótimo. Tá, opa, então vamos nessa. Então vamos lá, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Vai falar sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Diz assim o texto a partir do verso 13 do capítulo 24 de Lucas. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós?
E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nelas têm sucedido nestes dias? E ele, Jesus, lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que diziam a respeito de Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem: ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele dizendo a eles: ó nécios e tardos de coração, para que crê o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde ia, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e declinou o dia. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e o abençoou, e partiu, e lhe deu. Então abriram-se os olhos, e o conheceram que era Jesus, e desapareceu. Amém? Vou orar nesse momento, em nome de Jesus. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Me coloco, Pai, à disposição do teu Santo Espírito, Senhor, para que me use esta noite, para que a tua palavra alcance, Senhor, os corações, Pai, que estão distantes fisicamente, geograficamente, mas próximos, Senhor, espiritualmente. Lhe peço, Pai amado e querido, que o Senhor não permita que de mim eu fale nada, Senhor. E tudo, Pai, que eu disser seja a inspiração do teu Espírito, Pai. Eu não ousaria, meu Senhor, estar pregando a tua palavra se não fosse por intermédio do teu Espírito. Assim, Pai, eu coloco também cada um dos ouvintes da tua palavra em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Estávamos falando sobre duas coisas muito parecidas, mas na realidade são bem distintas, que é a expectativa e a esperança. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele escolhe para si, para estar com ele, para auxiliar alguns homens de bom coração, homens que tinha no seu coração o desejo de fazer a diferença na sua geração, né? Não só fazer a diferença, não só desejo, mas eles tinham sobretudo o chamado para fazer isso. Porque muitas vezes nós temos de bom coração, nós temos vontade, mas esquecemos que precisamos ter a convicção que temos o chamado para fazer tal coisa. Então Jesus, quando começa a reunir esses discípulos, esses seguidores, e se deram de várias maneiras. Uns estavam no campo, outros estavam deitados, outros estavam com João Batista, outros estavam pescando, outros estavam andando, outros estavam cobrando imposto. E Jesus simplesmente falava para eles: siga-me. E Jesus deixava claro para eles qual era a missão dele. Qual era a missão dele quanto Cristo, quanto Messias. E todos eles que ali estavam tinham uma esperança, que era que se cumprisse naquela geração, naquele
o que dizia Isaías acerca da vinda do Messias. Então, quando eles começaram a conhecer Jesus, eles começaram a ver que aquele Jesus era o Messias. Eles tinham prova, eles tinham testemunho pessoal de que ele era o Messias. As coisas que Jesus fazia, profeta nenhum anterior a Jesus havia feito. Aí ele fala assim, não, calma aí, mas Eliseu ressuscitou morto, Elias ressuscitou morto, ok, tudo bem, mas eram coisas que não dá para se comparar com as coisas que Jesus fazia e como Jesus dava testemunho dessas coisas que fazia. Então eles conheciam bem Jesus e sabiam com quem estavam andando. Só que quando eles começaram a ter mais intimidade com Jesus, eles começaram a criar expectativa nas coisas que Jesus ensinava. Jesus começava a ensinar, eles paravam, olhavam e falavam assim, poxa, que maravilha. E isso trazia na mente e no coração de alguns uma expectativa. Porque as profecias acerca do Messias era que ele seria o rei de Israel. Descendente de Davi, rei de Israel. Muitos deles viram Jesus ressuscitar mortos, muitos deles viram Jesus dar vista ao cego, fazer paralítico andar por sobre as águas, dar ordem ao mar, dar ordem ao vento, multiplicar pães e peixes, expulsar demônio com palavra, sem tocar. Que maravilha, né, meu irmão? Quem dera se nós tivéssemos testemunhado isso. Quem dera a gente estar do lado de Jesus e estar ali de repente, andando com eles, né, junto com uma multidão, e de repente ele pergunta, quem me tocou? E a gente vê uma mulher saindo dali curada. Que maravilha seria isso? Que maravilha seria, meu irmão, a gente chegar na casa de Jairo junto com Jesus, ver uma menina morta e Jesus falar assim, menina, levanta, eu te mando. Que maravilha! Que maravilha Jesus está entrando na aldeia, numa cidade, né? E está vendo uma viúva carregando o caixão do seu filho. E Jesus fala assim, acabou o enterro, cancela tudo. Estou mandando levanta. Que maravilha seria, meu irmão? Como seria a minha e a sua reação ao ver tudo isso? Certamente nós diríamos no nosso coração, estamos diante de alguém muito poderoso. Estamos diante de alguém que realmente reúne em si todo o poder. Mas, olha para cá um pouquinho. Cria-se, muitas vezes, expectativa. Porque se ele era aquele a quem todos os profetas diziam que iria ser o rei sobre todo Israel, certamente, meus irmãos, esses homens, ou a maioria deles, aqueles que não tinham ainda entendido espiritualmente a missão de Jesus, estavam esperando que Jesus chegasse ali, no meio dos poderosos, dos governantes, e falasse assim, ei, acabou a farra. Me dá a coroa, me dá um trono. Que agora eu vou reinar. Mais do que isso, vou distribuir ministério aqui. Pedro, tu vai ser o ministro da pesca. Mateus, você que é cobrador de impostos, vai ser o ministro da economia, vai mexer com dinheiro, enfim. E por aí vai. Expectativas. Porque eles receberam uma promessa, mas não entenderam qual foi o teor daquela promessa. E quando nós não entendemos o teor da promessa, ao invés de criarmos esperança, criamos expectativa. E quando não acontece? Porque eles estavam esperando que ao descer o monte ali, depois de muita pregação de Jesus, todo mundo do lado de Jesus, caminhando, vamos para Jerusalém, vamos fazer o que em Jerusalém? Não, primeiro, olha só, eu vou ali no Getsemane, vou orar um pouquinho. E os discípulos, a cabeça dos discípulos, como é que devia ter ficado? Ou ele vai orar ali um pouquinho, mas quando ele descer, ele toma Israel e vai sentar no trono de Davi. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu.
ele vai para o Monte das Oliveiras, ele é pego. Agora, antes disso, meus irmãos, pare e pensa um pouco. Alguns dos mais chegados a Jesus vê-lo numa situação deplorável. Quando ele chega e fala para algum dos seus mais chegados: fica aí enquanto eu vou lhe orar. E de repente esses veem Jesus de uma forma que eles nunca tinham visto. Um Jesus acuado, um Jesus amedrontado, um Jesus sofrido, um Jesus em pânico. Aí a ficha deles começa a cair. Fala: calma aí. Mas esse que manda a tempestade acalmar, manda o morto ressuscitar, está ali chorando, está pedindo ao Pai que, se possível, passe dele esse cálice. Ele está dando opção para que tudo aquilo que nós estávamos esperando em relação a ele acabe, não tenha sequência. Pois bem, quando ele se levanta dali, é aquela cena que nós conhecemos. Vem Judas com os centuriões e prende Jesus. Mas mesmo assim, olha só, Pedro, ele pega a espada, ele faz tudo aquilo. Não, é o nosso líder, nosso rei, mas tá aí. Jesus fala: calma, guarda a espada. Opa! Talvez quando ele chegar lá embaixo, quando ele chegar lá diante do palácio, ele se proclama rei e acabou a história. Vai se proclamar rei e ele vai assumir Israel, e todo o nosso opróbrio, toda a nossa angústia, toda a nossa humilhação acaba a partir do momento que ele chegar e mandar César sair do trono, Herodes sair do trono e assumir a autoridade e assumir o governo de Israel. Eles pensavam, meu irmão, que quando Jesus chegasse lá, ele iria assentar-se num trono. Mas o que verdadeiramente aconteceu? Ao invés de um trono, ergueu-se para Jesus uma cruz. Jesus, ele é alguém que está posto no meio de dois malfeitores e aqueles discípulos que há muitos tinham criado expectativas. Eles olham para aquela cena e desmorona. O que é aquilo? E muitos ainda diziam: mas esse aí não é aquele que ia destruir o templo, que ia fazer acontecer. Ele salvou a muitos e agora está ali. Calma aí. Está Jesus crucificado. Isso se dá numa sexta-feira. Ele é morto. Ele é sepultado. Aí chega o dia seguinte, o sábado. Silêncio. Bochicho ali. Poxa, vocês viram o que aconteceu ontem? Rapaz. Domingo. Pela manhã. Acontece o que acabamos de ler. Dois deles viu que as suas expectativas tinham sido frustradas. E sai cabisbaixo de Jerusalém, porque não tinha mais nada o que fazer. Aquele que iria fazer alguma coisa não pode fazer mais nada. Não pode fazer absolutamente nada, está morto. Nos disse que ressuscitaria, mas hoje é domingo, terceiro dia, e nada aconteceu. Meus irmãos, o texto começa dizendo que no mesmo dia, ou seja, no mesmo dia em que as mulheres haviam visto um anjo e dizendo: ó, o túmulo está vazio. Ah, mas Jesus, esse Jesus, esse túmulo aí não foi capaz de segurar ele, não. Ele está mais aí não, filha. Pode espalhar a notícia que ele não está mais aí. Porque é isso
que eles estão desconhecendo. Tu lembra que eu falei, meu irmão? Aguarde até o final. Espera um pouco mais. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente sai do culto antes das coisas acontecerem. O culto naquele período começou na sexta-feira. Ele começou com a crucificação de Jesus, mas ele não terminou ali. Ainda teve o sábado. O sábado é aquele meio de pregação, mas o ápice da pregação foi no domingo. E esses homens aqui, eles não esperaram o final do culto para saber qual era o desfecho daquela história. Eles falaram assim, vou sair, vou embora. Eles viram que a expectativa deles tinha sido frustrada e foram embora. Foram para a cidadezinha deles, foram voltar a fazer, não tenho mais esperança, não tenho mais expectativa. Eles chegam e começam a falar sobre Jesus. Eles estão andando cabisbaixo, sem esperança. Nós achávamos que tudo poderia ter acontecido, mas não aconteceu nada. E diz o texto que à medida que eles vão caminhando, Jesus aparece. Jesus aparece a eles. Jesus chega para ele e pergunta, com licença, os educados, vocês estão conversando sobre o quê? Me fala de que vocês estão falando. Meu irmão, eu já começo aqui, querido, a trazer algo revelado pela palavra de Deus. O texto diz que esses dois, mesmo desesperançosos, mesmo frustrados, mesmo cabisbaixo, eles estavam indo falando acerca de Jesus. Aí cumpre-se o que a Bíblia fala lá em Mateus 18, 20. Quando Jesus aparece, está se cumprindo. Jesus ele fala assim, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então eles estavam ali, mesmo que coração destruído, falando em nome de Jesus. Jesus aparece e fala, vocês estão conversando sobre o quê? E Jesus toma uma bronca. Jesus exortava. Ele começa, calma aí, será que você é o único ignorante? Porque se nós formos transliteralizar a conversa dele, ele ia dizer isso. Se fôssemos nós aqui conversando aqui, você é o único ignorante que não está sabendo das coisas que aconteceram? Será possível? Todo mundo está sabendo? Mas Jesus faz. Jesus dá uma oportunidade para ele dizer, quais? Fala para mim. Não está sabendo acerca de Jesus, o Nazareno, profeta, aprovado, fazia grandes obras diante de Deus, diante do povo. Esse aí, ó, maravilha. E o que aconteceu com ele? Os nossos líderes, as autoridades mataram. Acabou. E nós esperávamos que seria ele que ia remir Israel. A nossa esperança. Mas eles não tinham ideia, meu irmão, o que era a missão e qual era a missão de Jesus. Agora olha para cá, rapidinho. Uma coisa que eu aprendi. Esses dois homens, eles dão uma aula de evangelho a Jesus. Eles falam tudo acerca de Jesus. Eles ensinam a Jesus quem é Jesus. Eles ensinam para Jesus qual seria a missão de Jesus. Pregando para Jesus. Eles dão uma aula, né? Eles fazem ali um seminário teológico, eles praticamente expuseram Jesus central. Calma aí, você está precisando ler a Bíblia. Quem é você? Você não sabe de Jesus? Então deixa eu falar para você a respeito de Jesus. E olha que tudo que eles falaram estava dentro de um contexto. O que aconteceu com Jesus? Se eu perguntar a você, meu irmão, que lê a Bíblia, você vai falar assim, não, pegaram Jesus, mataram Jesus, isso, aquilo, outro. Ok. Eu aprendo, meu irmão, que muitas vezes a pessoa tem na mente e no coração um evangelho muito bem organizado, muito bem elaborado, sabe versículo por versículo, ele vai te confrontar ali na palavra, porque ele
conhece muito, estuda muito. Ele estuda tanto que é capaz de ele botar Jesus sentado e querer ensinar para Jesus acerca dele mesmo. O que aconteceu com esses dois? Começaram a querer pregar para Jesus. Mas é assim mesmo. Porque aquele que muitas vezes se afasta da onde Jesus falou para eles não se afastarem, eles acham que eles retêm a verdade, que eles têm ali um novo evangelho, que eles têm capacidade de ensinar. É praticamente uma justificativa. Por que você saiu de Jerusalém? Por quê? Porque nós fomos traídos. Deus nos traiu. Deus, ele fez uma pegadinha com a gente. Agora cá para nós, meu. Há momentos em nossas vidas, espero que nunca tenha acontecido com ninguém, mas já aconteceu, estiver acontecendo, presta bem atenção nisso. Há momentos em nossas vidas que a gente cria expectativa, né? Nada acontece. E é outro momento em que nós temos esperanças, porque algo foi prometido e nada acontece também. A gente fica ali esperando e nada acontece, muito pelo contrário. A gente vê que o motivo da nossa esperança morreu, acabou. A gente não tem mais em que se apegar. A gente não tem mais aquele ponto de apoio, a gente não tem mais aquele esteio, porque a esperança acabou. E sabe o que a gente fala? Fala assim, não, calma aí. Então tudo aquilo que eu ouvi de Deus, que Deus sara, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus restaura, que Deus renova, é conversa fiada, é mentira. Porque o que está acontecendo com esses homens é justamente isso. O que está acontecendo com esses homens é justamente isso. Eles criaram uma expectativa acerca de Jesus, uma expectativa que Jesus nunca deu a eles motivo para eles criarem, muito pelo contrário. Ele muito diz assim, importa que o Filho do Homem padeça. Ele estava falando dele mesmo. Jesus nunca disse, olha só, vou tomar o reino de Israel, vou acabar com essa história, vocês vão estar do meu lado. Não, Jesus estava falando de um reino que não pertence a esse mundo. Talvez, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um momento de expectativa, estamos confundindo com esperança. Esperança é tudo aquilo que sai do coração de Deus para os nossos corações. Aí sim é esperança. Jesus, ele havia dito para esses discípulos, ele falou assim, mas o que está acontecendo que vocês não conseguem entender o verdadeiro sentido do que foi escrito a meu respeito? Vocês estão falando aí que mataram, esperávamos. Olha que o verbo que eles usam, os verbos que eles usam acerca de Jesus, está tudo no passado. Está tudo no passado. Nós esperávamos que ele fosse. Eu esperava que Deus fizesse. Ele ainda não fez. Lembra quando Jesus está na festa, no casamento, que a mãe dele fala assim, filha, acabou o vinho. Não vai chegar a minha hora. O que nós temos que entender é que muitas vezes nós estamos abandonando a nossa fé, abandonando a nossa esperança, porque a gente acha que o nosso tempo é igual ao tempo de Deus. Se Deus falou que vai fazer, mesmo que a casa esteja caindo, mesmo que tudo esteja dizendo ao contrário, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas preste bem atenção. A nossa esperança tem que estar muito bem alinhada com as promessas. Porque muitas vezes nos é prometido algo, mas esperamos outra coisa. Jesus chega para ele e diz, calma aí. Estou vendo que o semblante de vocês está triste. É porque nós esperávamos que ele fosse, que ele faria. Calma. Vocês aprenderam de mim, estudaram a meu respeito.
E isso não lhe traz alegria, isso não lhe traz esperança. Mas ele está morto, como as Escrituras falavam. Ele tem que morrer, ele tem que padecer, entrar na sua glória, ressuscitar, para aí sim se cumprir o que foi prometido. Meu irmão, talvez estejamos passando por um momento onde nós estamos cabisbaixos, desesperançosos, caminhando em direção a Emaús, porque aquilo que foi prometido ainda não aconteceu. E nisso nós colocamos nos nossos corações que Deus brincou conosco, ou que não foi promessa de Deus, ou que foi uma expectativa que eu criei, que não é esperança. Deus prometeu, Deus chamou, Deus disse que vai fazer. Veja se a tua esperança está alinhada com as promessas de Deus. Porque às vezes, meu irmão, nós queremos algo que Deus não promete. Às vezes nós queremos tanto alguma coisa, mas tanto alguma coisa, que a gente acaba até dizendo que é a promessa de Deus. E não é. A promessa de Deus para nossas vidas, ela está bem focada no seu ministério. Jesus, ele promete as coisas além daquilo que nós podemos imaginar. Jesus nunca prometeu absolutamente nada que não cumprisse de forma abundante e de forma sobejante, ou seja, ele nunca nos deu menos do que nós pedimos. Ele sempre nos dá mais do que nós pedimos. E muito mais ainda do que ele nos promete. Mas vamos voltar para o texto. E aconteceu, o verso 15 diz, aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou. Meu irmão, eu quero dizer para você nesse momento, Jesus poderia ter ressuscitado e ido direto para o cenáculo, poderia ter ido direto lá falar com os discípulos, com os apóstolos, mas não, Jesus ele foi ao encontro justamente daqueles que tinham perdido as esperanças. Toda vez, meu irmão, que Jesus ele percebe que alguém está desesperançoso, ele se apresenta e pergunta, o que está acontecendo? Que conversa é essa que você está tendo lá dentro do teu coração? Que ninguém ainda escutou, mas chegou ao meu ouvido, chegou ao meu coração. Por isso eu estou aqui caminhando do teu lado para falar assim, olha, tudo que você ouviu falar sobre mim vai acontecer. Sabe por quê, meu irmão? A esperança desses homens estava se acabando. Porque tudo que eles estavam esperando ficou no passado. A esperança geralmente é algo que é projetada para o futuro. Eles estavam com a mente no passado. Talvez hoje ainda nós estamos vivendo algo do passado. Nós não estamos conseguindo caminhar adiante porque ainda estamos vivendo no passado. A visão que esses homens tinham na mente, a imagem que eles tinham na mente era de um Jesus crucificado, um Jesus ensanguentado, um Jesus açoitado, um Jesus que nem de longe parecia aquele Jesus que eles esperavam. Eles tinham na mente dele uma imagem que já estava distorcida, uma imagem que não existia mais. Muitas vezes, meu irmão, nós estamos hoje vivendo algo, esperando algo de coisas que já mudou, que não tem mais nada. Às vezes, meus irmãos, a gente nem cresce ministerialmente por causa de uma palavra que foi dita há não sei quantos anos atrás. Eu ainda estou vivendo aquilo lá.
daquela pessoa, daquela situação que disse que eu não seria ninguém, que eu não conseguiria nada, mas eu preciso olhar para o hoje e projetar o meu futuro e falar assim, olha, a minha esperança não está naquelas coisas do passado, porque o que eu tenho lá no passado não vai me levar adiante. A expectativa que esses homens criaram estava trazendo tristeza no coração deles. Jesus aparece para eles dizendo, calma, calma. Sabe qual é o problema de vocês dois? É que vocês não ficaram até o final do culto. O culto não acabou na sexta-feira, o culto começou na sexta-feira. Hoje é o encerramento, hoje é o dia que eu vou dar a bênção apostólica. O que eles não estavam entendendo, meu irmão, é que eles estavam vivendo a vida deles baseada numa notícia antiga e já existiam fatos novos. Talvez, meu irmão, pare e pense. Talvez você ainda está aí vivendo uma preocupação porque você foi no médico há não sei quanto tempo atrás, aí o médico falou assim, olha só, tem uma doença aí, e essa doença, ela pode te matar. Aí você nunca mais voltou no médico. Você está até hoje com esse diagnóstico do médico que te deu talvez há 2, 3 anos atrás. De repente você quer projetar algo, quer fazer algo, mas você lembra, não, eu não posso fazer isso, porque há 2, 3 anos atrás eu fui no médico, o médico disse que eu tinha essa e essa enfermidade. Meu irmão, talvez você já está até curado, mas você ainda está vivendo o diagnóstico que o médico te deu há 2, 3 anos atrás. Volta lá, faz um novo exame, porque você vai ver o diagnóstico atual, a notícia é nova, o que ficou para trás não tem a mínima importância mais para a sua vida, porque é daqui para frente. Jesus, ele quando chega nesse momento e fala para eles assim, olha só, era necessário que tudo isso acontecesse. Necessário. Mas vocês não entenderam. Vocês não entenderam, sabe por quê? Porque na realidade vocês queriam uma coisa que eu nunca prometi. O que eu prometi para vocês, eu disse bem claro, eu falei assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Depois eu falei assim, olha só, eu vou fazer com que vocês se assentem do meu lado. E ele ainda fala, se isso não fosse verdade, eu não diria isso para vocês não, mas é verdade. Mas olha, eu preciso cumprir o propósito do meu pai. Mas fica em Jerusalém. Espera, porque no terceiro dia eu vou me encontrar com vocês. E o que acontece, meus irmãos, justamente no dia do cumprimento das promessas de Deus, a gente cisma de jogar tudo para o alto e sair da onde ele falou, fique até o momento em que eu revista vocês de poder e autoridade. Hoje talvez esteja sendo o dia mais difícil. Por quê? Porque ainda está se baseando numa expectativa que não foi criada por Deus, foi criada por cada um de nós. Nós criamos a expectativa. Nós falamos assim, eu quero isso, tomara que isso aconteça, tomara que isso, aquilo, outro. Eu projetei algo que Deus nunca prometeu. Talvez, meu irmão, eu vou para a igreja, me filio uma igreja, me torno membro de uma igreja, crio expectativa em relação a isso. Não, hoje eu estou na igreja, eu sou membro de banco, mas eu vou fazer de tudo porque daqui 1 mês, 2 meses eu sou obreiro, quem sabe daqui 1 ano eu sou diácono, sou diaconisa. De repente, poxa, o pastor vê a minha qualidade. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, nada acontece, aí você pensa assim, eu pensei, eu esperava, eu achei que fosse, quando na verdade isso nunca foi prometido por Deus. Jesus, em determinado momento, diz para eles assim, vocês
sabem o que foram dito a meu respeito lá do passado, começar com Moisés, sabe? Lembra da serpente de bronze? Era a cruz. Vocês lembram quando os fariseus pediram sinais? E eu disse, o único sinal que eu vou dar é o de Jonas, que ficou 3 dias lá enterrado dentro da barriga do texto. O mesmo sinal que eu vou dar para vocês vai ser isso. Mas no 3º dia, assim como o peixe não segurou Jonas, o túmulo e a sepultura não vai. Vocês não conseguiram entender nada, vocês estão andando comigo esse tempo todo, vocês viram sinais de maravilha. Em momento nenhum eu disse, olha, eu estou fazendo isso por mim, eu sempre disse, olha, isso eu faço para que o nome do meu Pai seja glorificado. Isso eu faço porque Deus é que está me permitindo fazer. Será que vocês nunca entenderam que vocês estão andando comigo esse tempo todo, criando expectativas de coisas que eu nunca prometi? A promessa que eu tenho para vocês era que, se vocês estivessem comigo, certamente vocês teriam vida e vida com abundância. Eu não prometi emprego, eu não prometi prosperidade, eu não prometi absolutamente nada, eu não prometi carro e igreja, eu prometi que, se você crê em mim, de todo o coração e for batizado, será salvo. Essa é a promessa que eu fiz. Eu não fiz promessa nenhuma, a qual vocês estão aí criando expectativas. Talvez, meu irmão, nós vivemos uma vida desgraçadamente oprimida, desgraçadamente cabisbaixa, porque nós estamos cobrando de Deus aquilo que Ele nunca prometeu. Às vezes nós estamos querendo criar situações para empurrar ali e colocar, não, isso é promessa de Deus, isso é promessa de Deus. Se é promessa de Deus, primeiro, se Deus me promete algo, Ele mesmo diz que eu não tenho que ficar ansioso, nem que comer, nem que vestir, nada. Se é promessa dele, eu tenho que descansar. O Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confie nele e o mais ele fará. Então, se ele me prometer algo, primeiro, a promessa de Deus está aqui, contida aqui. Então, tudo aquilo há de se cumprir. Da forma que se cumprir, eu não tenho que orquestrar como é que as coisas de Deus têm que ser feitas. Porque muitas vezes nós falamos assim, não, eu confio em Deus, eu confio nas suas promessas, mas se chegar o 3º dia, talvez eu pego as minhas malas e vou embora de Jerusalém. Já é o 3º dia, ele falou que ressuscitaria. Calma aí, é 3º dia, de manhã. Não, calma aí, eu vou embora. Não chegou, eu vou embora. Porque muitas vezes nós queremos isso, orquestrar o agir de Deus na vida da gente. Aí sabe o que acontece? Nós ficamos desesperançados, desesperançosos, né? Porque nós criamos expectativas que não foram promessas de Deus. Já parou para pensar, meu irmão, que muitas... Quer ver uma coisa? Eu costumo ouvir algumas pessoas falar assim, hoje eu tive um dia terrível. Hoje eu tive um dia terrível. Deu tudo errado. Só que as pessoas esquecem que o dia ele tem aí, por exemplo, útil. Vamos botar o dia útil, sei lá, se a gente analisar em 2/3, em 3, né? Nós temos 2/3 do dia útil, né? Teríamos aí 8 horas, né? E vamos colocar assim, eu tive um dia terrível. 8 horas, porque os outros 8 estão dormindo. Terrível. O que aconteceu? Eu bati com o carro. Bateu com o carro. E levou quanto tempo isso aí? Quanto tempo que você levou para bater com o carro, pegou, guinchou? Ah, não, eu bati com o carro às meio-dia. 1 hora, o reboque veio, 2 horas eu estava em casa. Então você teve 3 horas difíceis na sua vida. 3 horas. E agora você está revivendo cada minuto dessas 3 horas daquilo que deu errado. E você está esquecendo que as outras horas, né? As outras horas que ali estão, né? Foram 8, 16, às 13 horas. Pode ter acontecido coisas maravilhosas e você sequer sabe por quê? Porque você está criando expectativa em coisas que aconteceu e que não pode mudar mais a sua vida daqui para frente. Deus me prometeu um emprego. Aonde?
Deus vai realizar o meu sonho. Quais? Eu quero trazer uma questão aqui que vai ser um pouco polêmica. Pode ser que alguns concordem e outros discordem. Mas eu nunca vi Deus realizar sonhos de ninguém. Nunca vi Deus realizar sonhos de ninguém. Nem na Bíblia. Deus vai realizar o meu sonho. Desculpa, não vai. Eu vejo muito pelo contrário, meu irmão, Deus na Bíblia fazendo o quê? Na Bíblia. E olha que eu gosto de ler a Bíblia. Ao invés de realizações, eu vejo Deus frustrando sonhos. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Que Deus ele frustra nossos sonhos? As nossas expectativas? Como isso? Pastor, mas o senhor nunca leu sobre José? Opa, inúmeras vezes, já até preguei sobre José. Deus realizou o sonho de José. Não. Nunca. O que Deus fez foi realizar os sonhos dele através de José. O que Deus faz é realizar a vontade deles, o sonho deles, através da nossa vida. Essa aqui é a grande verdade. E muitas vezes nós criamos esses sonhos, essas expectativas e botamos na conta de Deus. Deus, olha só, sonhei isso, estou esperando isso, agora estou esperando o Senhor cumprir. Senão eu não te prometi absolutamente nada. O que eu te prometi foi que você vivesse eternamente. O que eu prometi que se você fosse fiel até o fim, você ia herdar, você ia reinar do meu lado. Essa foi a promessa que eu te fiz. Eu não te prometi carro, não. Você quer carro? Tudo bem, você trabalha, você compra carro, mas não te prometi isso, não. Eu prometi outra coisa. Eu prometi, sabe o quê? Te dar uma pedrinha branca com um nome novo que ninguém sabe, a não ser você. Isso que eu te prometi. Ele disse, o que eu te prometi foi te dar de comer do maná escondido, de um tesouro escondido. Isso que eu te prometi. Não te prometi nada aqui na terra. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo ele fala, se a nossa expectativa ela se mantivesse nos planos terrestres, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança, a nossa expectativa, quanto servo, seguidor de Cristo, não pode ser acerca das coisas terrenas. Nós temos que primeiro saber, Senhor, qual é a tua promessa para a minha vida? Aí eu vou lá e leio. Quando o carcereiro fala para Paulo, Senhor, o que faço para ser salvo? Paulo fala assim, que no Senhor Jesus, tu e tua casa será salva. Tá? Mais nada. Vocês lembram, meu irmão, daquele paralítico que os amigos desceram pelo telhado? Desceram ali, Jesus olha para ele e fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Daqui a pouco os fariseus começam a indagar, mas que isso? Eu falo assim, não. Negativo. Você não pode fazer isso. Quem é você? Só Deus pode perdoar o pecado. Então tudo bem. Então faz o seguinte. Levanta, pega o seu leito e vai para tua casa. Tá bom assim? Agora está andando, ok? Eu não estava ali pensando em fazer ele andar, não. Eu estava aqui para perdoar o pecado dele. Porque olha a expectativa daqueles homens foi que Jesus fizesse ele andar, certamente. Mas a promessa de Jesus para que ele tivesse o pecado dele perdoado. Se ele vai andar ou não, porque, meu irmão, muitas vezes nós vamos para Jesus na expectativa de Jesus, de repente, me fazer andar, me fazer ver, me fazer enxergar. E Jesus chega para a gente e fala assim, olha, teu pecado está perdoado. Eu disse, não, mas eu quero andar. Você não andar para quê, rapaz? Você tem que ter o seu pecado perdoado. Essa é a promessa que eu fiz, essa é a esperança que você tem que ter. E quando Jesus chega, fala para aqueles homens, olha, a partir de hoje, vocês vão conhecer um pouco mais de mim. Porque não é possível vocês lerem a minha palavra, não é possível vocês saberem tanto de mim e tudo que vocês sabem, tudo que vocês conhecem a meu respeito, não trazer esperança para os seus corações.
vocês andar triste, cabisbaixo, com semblante caído. O que Jesus estava falando com eles, calma aí, vocês estão falando a meu respeito, vocês estão conversando sobre mim e ainda continuam com esse semblante caído? Não, me desculpa, vocês andaram comigo esse tempo todo e nunca me conheceram. Porque se vocês me conhecessem, se vocês tivessem realmente uma intimidade comigo, só em pronunciar o meu nome seria motivo de alegria, seria motivo para você falar assim, olha, não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. É verdade? É verdade. É verdade. Agora, pare e pensa, meu. Pare e pensa. Se Jesus não vai até aqueles homens, o que seria da vida deles? O que seria da vida daqueles homens que não tiveram a notícia que Jesus havia ressuscitado? Que a esperança de Israel tinha se consumado naquele momento. Jesus, quando chega naquele momento lá e fala para eles, olha só, calma aí, calma. O Cristo tinha que acontecer e tal, fazer tudo. Já prestaram atenção, meu irmão, que quando Jesus chega para ele e conversa com eles não conhecem Jesus? Não existe uma discussão teológica, eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu quero dizer uma coisa que eu entendo. Sabe? A falta de esperança tira até a nossa visão. A falta de esperança nos cega, não faz a gente enxergar o óbvio, não faz a gente enxergar a solução ao nosso redor, porque a falta de esperança, ela projeta a nossa mente e o nosso coração para os problemas. Lembra daquele exemplo que eu dei? Eu tive um dia terrível. Não, filho, calma aí, bateu com o carro, levou 3 horas, perdeu 3 horas do seu dia, você está com saúde, está tudo bem, está vivo, vamos comemorar e celebrar. Esquece, porque você está olhando para as coisas que deu errado. Olhe para as coisas que deram certo. Talvez aqueles homens tivessem dado ouvido às mulheres quando disseram, olha, o túmulo está vazio. Mas você viu ele, não. Viu os anjos. Os anjos falaram comigo, o túmulo não conseguiu segurar ele não. Ele é mais forte do que o túmulo. Sei lá, não sei, não vi. Mas eu vou correndo contar para eles lá. Eu vou contar para eles lá porque... Mas você viu ele? Não, eu não vi. Eu vi os anjos que disseram que ele ressuscitou. Mas se ele havia dito que ressuscitaria, eu chego aqui, ele não está aqui, certamente ele ressuscitou. Então, meu irmão, o que eu tenho que ter no meu coração e na minha mente é que quando Deus ele promete algo, quando o Senhor ele promete algo acerca dele, ele cumpre mesmo que a gente não consiga ver. O culto iniciou numa sexta-feira, pastor. O pessoal foi embora antes do culto. E quando a gente sai do culto, antes dele terminar ou antes dele se concluir, a gente perde a bênção. Esses homens estavam perdendo a bênção, mas Jesus é tão misericordioso que ele foi atrás. Ele foi atrás, calma aí, eu não posso deixar vocês, calma aí, eu sei que vocês perderam a esperança, mas volta um pouco, o culto não acabou não, ainda tem uma mensagem, ainda tem uma mensagem final, ainda tem a bênção apostólica, volta, eu mostrar para vocês o que realmente vai acontecer daqui para frente. Está na hora, meu irmão, de nós entendermos que o fato de nós conhecermos bem, oi André, deixa eu dar aqui um André lá de Campo Roxo, Santa Marta. De nós conhecermos bem o Evangelho, de nós conhecermos bem a Bíblia. E mesmo assim, o conhecimento desse mapa, isso é um mapa. Né? Isso é um mapa. Se nós sabemos debater, se nós sabemos explanar, se nós sabemos conversar, se nós sabemos explicar e mesmo assim não produzir alegria, não produzir esperança, tem alguma coisa errada. Talvez nós estamos lendo uma coisa e estamos entendendo outra. Nós estamos lendo uma coisa e estamos entendendo outra. A palavra de Deus, ela tem que ser colocada nos nossos corações. E o salmista fala, porque a gente não vem pecar contra Deus. Aqueles homens ali tinham pecado contra Jesus. Está sabendo não? Você é o único que não sabe. Você é o único ignorante. Que todo mundo sabe. Todo mundo sabe acerca de Jesus. Todo mundo conhece Jesus. Só você que não conhece Jesus falando para Jesus.
E às vezes é o que acontece quando a gente se afasta de onde Jesus fala para a gente não se afastar. A gente quer ensinar, a gente quer, né, saber até mais do que o nosso pastor. Quer dizer assim, não, eu estou saindo de Jerusalém porque Jesus não ressuscitou. Ele é um mentiroso. Ele falou que faria e não fez. E ele ressuscitou. A última notícia que eles tinham no coração e na mente já estava defasada, já estava velha, já estava, como é que se fala, caducada, já não fazia mais sentido, porque a última notícia Jesus foi lá dar a eles: eu estou vivo e reino para todo sempre. Ei, meu irmão, talvez você esteja vivendo a sua última notícia e ela já caducou, ela já passou, ela já não tem mais validade, né? E se você verdadeiramente entender, Jesus está dizendo que a última notícia Ele te dá é hoje, que a tua derrota, tudo aquilo que foi colocado, o diagnóstico que o médico falou assim: olha, está doente, vai morrer. Talvez se tu for no médico hoje, a última notícia fala assim: ó, não sei como, não sei de que jeito, não sei nem quando, mas tu está curado. Talvez a última notícia que você tem acerca do teu filho, da tua filha, é que eles estão te dando desgosto. Está te dando desgosto. Está numa situação onde te envergonha. Talvez essa última notícia que você tem. E talvez essa última notícia já está defasada. Talvez Deus já converteu, Deus já consertou. Talvez a última notícia Deus está te dando hoje, dizendo assim: olha, aquele drogado não se droga mais, a prostituta não se prostitui mais, o ladrão não rouba mais, o assassino não mata mais. Talvez você está vivendo as coisas do passado. E isso não te traz esperança. Então, a palavra de Deus, ela tem que produzir esperança. Porque se Ele fala para você que aquele que crê nele e crê no Pai tem a vida eterna, meu irmão, o que é uma pandemia no meio disso tudo? Tem gente que está largando mão, está abrindo mão, né? Quando o povo de Israel foi exilado, rei Nabucodonosor tinha sitiado Israel, Jerusalém, tinha levado cativo. Ficou um profeta em Jerusalém. Ficou Jeremias. E Deus chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, olha só, vai vir um primo teu aí, o filho de um tio teu, te oferecer umas terras para vender lá em Anatote, lá, compra elas. Compra. Jeremias fala assim: o senhor é santo, o senhor é poderoso, o senhor sabe todas as coisas, mas para que eu vou comprar aquela terra se ela já está sitiada, já está toda depredada, está tudo assim, assim, assim? Deus fala para ele assim: pode comprar. Compra que eu te garanto. Sabe por quê? Porque ali ainda se plantarão, ali ainda colherão, ali ainda produzirão, ali será uma terra fértil. Sabe o que acontece, meu irmão? De repente, o que você viu ontem já não é a realidade de hoje. Talvez a situação que você enfrentou ontem, ela já mudou hoje. E você está assim pensando: poxa, ontem eu poderia ter conseguido aquilo, eu poderia ter isso, aquilo, outro. E de repente você está esquecendo que Deus, Ele pode te surpreender no meio do caminho. Bater no teu ombro e falar assim: o que você está falando? Ah, não, calma aí, eu não disse que isso ia acontecer? Então espera um pouco. Talvez, meu irmão, é você entender o que é expectativa, o que é esperança. Você sabe, você tem promessa de Deus, então você tem esperança. Deus não te prometeu a expectativa, dê teu jeito e corra atrás para cumprir. Agora, Deus te prometeu, a tua esperança tem que ser renovada, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, mesmo que as circunstâncias pareçam estar indo contra o cumprimento das promessas, Ele vai cumprir. Lembra quando eu tinha falado de José, que José sonhou que isso ia acontecer, aquilo outro, né? Que ele iria ser superior aos seus irmãos, superior ao seu pai, aos seus pais. Mas o que acontece até chegar lá? Ele é jogado num poço. Imagina ele lá dentro do poço lembrando: poxa, e olha que eu pensei, eu esperava, eu achava. Não!
José não tinha esse comportamento, muito pelo contrário, a Bíblia diz que toda a vida ele foi fiel a Deus. Depois ele sai dali e é vendido como escravo. Imagina ele lá na casa de Potifar, ele olhando assim, pensando, poxa, e aquele sonho que eu tive, que eu achei que ia ser, ia acontecer. Não, e depois disso ele ainda é jogado no cárcere. Mas no momento exato, Deus fala assim, olha, para Faraó, manda chamar José lá. Você está entendendo que quando é promessa de Deus, cria na gente esperança. E se é promessa de Deus, e se é esperança, meu irmão, ela não pode, em hipótese alguma, ela ser diminuída, ser menosprezada, ser desmotivada ou até mesmo morrer. Renove as suas esperanças. Se Deus prometeu, pode ser o terceiro dia. Pode você olhar para um lado e para o outro, você não vê sinais de realização nenhuma. Você pode não ver evidência que aquilo irá acontecer. Muito pelo contrário, talvez Deus chegue e fale para você que você vai ter saúde e você pega esse coronavírus. Ele fala assim, poxa, e eu pensei, calma, ele não prometeu que tu ia ter saúde? Se você crê na palavra, se for promessa de Deus, mesmo que você esteja no leito do hospital, numa situação complicada, calma, esse é o terceiro dia. Ele vai bater no teu ombro e falar assim, calma, você está com medo disso aí? Eu não te prometi que isso ia acontecer, se é promessa minha, isso vai acontecer. Se é promessa de Deus, eu preciso renovar minhas esperanças. Pastor, mas eu não estou vendo solução, meu irmão. Se a gente vê solução, é porque não precisa da intervenção do Senhor. Se nós conseguimos enxergar o horizonte, a gente não precisa da direção de Deus. Deus ele intervém na nossa vida justamente quando não há solução, quando não há horizonte, quando não há nenhum tipo de possibilidade. Uma hora ruim estragou o dia. Verdade. Aqueles homens podiam ficar mais um pouquinho em Jerusalém. Espera um pouco mais. Só mais um pouco. Talvez, meu irmão, você esteja aí para tomar uma decisão. Talvez você esteja pensando em tomar uma decisão. Talvez você tomou essa decisão ontem, mas ainda não colocou em prática hoje. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Espera mais um pouco. Espera, renove as suas esperanças. Porque aquele que promete, aquele que prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai, com certeza, cumprir as promessas dele. Se a palavra... eu amo muito quando eu leio o Salmo 23 na sua versão original. E quando a gente traduz a versão original do hebraico direto para o português, sem aquela intermediação do latim, bem direto, geralmente a gente lê assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é o clássico. O original dele diz o seguinte, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Muda um pouco. Isso é interessante. É justamente isso. É eu não ter falta de nada, mesmo se eu ter aquilo. Mas se o Senhor é meu pastor, eu não preciso me preocupar se eu tenho ou se eu não tenho. Aquilo não me faz falta. De repente, eu estou numa situação onde eu não tenho uma saúde perfeita. O Senhor é meu pastor? Isso não me faz falta, porque eu sei que se no momento que eu estiver no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. Então, meu irmão, a esperança, ela está justamente no momento aonde nós estamos com dificuldade, aonde as coisas dizem que não. Ter esperança no quarto dia, meu irmão, sabe o que é? É perder a bênção. No quarto dia, perder a bênção. No segundo dia, a expectativa. No terceiro dia, a esperança. No quarto dia, perde a bênção. Porque no quarto dia, se Jesus não tivesse ido até eles, eles estariam sabendo no quarto dia, no dia seguinte, Jesus ressuscitou. Ressuscitou? E agora? Nós abandonamos Jerusalém, não esperamos, nos entristecemos. Espera mais um pouco, só mais um pouco, porque, e se você por um acaso não conseguiu esperar tanto e está caminhando para Emaús,
Ouça o que a palavra de Deus diz. Importava que muitas coisas negativas acontecessem para que ele fosse glorificado. Importava que ele fosse massacrado, cuspido, chicoteado, furado, para que ele fosse glorificado. Talvez, meu irmão, você está passando numa situação assim, aonde você esteja sendo açoitado, escarnecido, menosprezado, diminuído. Aí o Senhor fala assim, calma, importava que tudo isso acontecesse para que meu nome fosse glorificado através da sua vida. Importava que você fosse diminuído, que você fosse desprezado, que você fosse perseguido. Importava que você fosse caluniado, que essa doença viesse, que essa briga acontecesse. Importava que seu filho desse problema. Importava que seu marido fosse agressivo. Importava para que o meu nome fosse glorificado através dessas coisas. Você está entendendo que talvez você não consegue entender essa situação que você está passando, talvez hoje, talvez você está passando a pior crise da sua vida. Talvez você diga assim, olha, se eu pudesse riscar um dia nesse ano, seria hoje. Ou o dia de ontem. Ou essa semana toda eu riscaria porque está acontecendo a pior coisa da minha vida. E eu esperava que Deus viesse no socorro. Lembra da irmã de Lázaro? Quando Lázaro morre, Jesus se demora um pouco, assim dizer. E no meio do caminho, uma das irmãs chega até Jesus e fala assim, mas se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas Jesus, calma. Está morto não. Está morto, se está nada, calma. Importava que ele morresse. Era necessário que aquilo acontecesse para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida de Lázaro. Talvez você está indo para Emaús porque as coisas que aconteceram em Jerusalém te trouxe dor, te causou sofrimento, te entristeceu e você falou assim, eu vou para Emaús, vou voltar para a minha vidinha, vou voltar a fazer tudo o que eu fazia antes, eu vou esquecer Jerusalém, vou esquecer as promessas, porque nada disso vai acontecer, porque não tem mais solução. Aquele que disse que iria cumprir as promessas está morto. Deixa eu te falar uma coisa, meu. O túmulo foi frágil demais para segurar o Jesus. Ele ressuscitou para cumprir todas as promessas. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, João, quando chega, ele tem uma visão, ele diz que ele vê um trono, né? E aquele é sentado no trono cuja face não conseguia identificar porque era muito resplandecente. Ele disse que na mão desse que assentava no trono tinha um livro todo selado, 7 selos, estava tudo escrito por dentro e por fora. Diz o texto sagrado que João, quando olha para aquela cena, ele vê lá o Todo-Poderoso sentado no trono, um livro, e um dos anciãos começa a falar, os anciãos começam a gritar, tem alguém digno aí para desatar os selos? Tem alguém digno aí que possa abrir os selos? O texto vai dizer que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi encontrado alguém digno de abrir o livro e sequer de olhar para ele. O texto fala que João, no céu, onde diz que não vai ter choro, nem tristeza, ele chora, e diz que chora muito. Ele olha para aquela cena e vê que ninguém era digno de abrir e nem olhar para aquele livro. Ele chorou muito, porque ele tinha uma esperança. João tinha uma esperança, João sabia o significado daquele livro. É meio complexo nós abrirmos um pouco aqui a questão do livro, mas a questão é que João, ele tinha esperança que alguém fosse digno de abrir aquele livro.
e não encontrou ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele chora muito. A esperança de João parece ter se esgotado quando ele chora. Mas da mesma forma que Jesus, no caminho de Emaús, consola aqueles dois homens, um dos anciãos consola João falando, não chore. Olha ali. Ó, eis o leão da tribo de Judá. Ele morreu para abrir aquele livro. Ele morreu para abrir aquele livro. Para e pensa mesmo, alguém morrer para abrir um livro, aquele livro tinha muita importância. E João sabia da importância daquele livro. E João sabia que quão importante era abrir aquele livro. Ele sabia que precisava daquele livro. Ou seja, naquela visão, João é consolado e a esperança dele é renovada. Calma, João. Tá, não tem no céu nem na terra, mas alguém saiu daqui, foi lá para a terra, morreu, venceu a morte, agora ele é o único que é digno para renovar a sua esperança, abrir esse livro que está aí. Tá, João? Fica tranquilo e calmo, porque a tua esperança está naquele que venceu a morte e foi considerado digno, tanto no céu, tanto na terra, até debaixo da terra, para abrir aquele livro. Meu irmão, se Jesus, ele foi digno de abrir o livro, para ler, para trazer esperança para a humanidade, será que ele não é capaz de fazer com que a tua esperança seja renovada nesta noite? Será que o Senhor, ele não pode chegar até você nesse momento, bater no ombro e falar assim, calma, olha só, a notícia que você tem, que eu morri, já está defasada. A notícia mais importante é de hoje, é que eu fui no inferno, peguei a chave da mão de Satanás e hoje estou aqui vivo e ó, estou subindo ao céu para assentar à destra de Deus Pai, tomar da mão dele o livro que vai me dar novamente a autorização e a posse de toda a raça humana, porque até então toda a raça humana estava na mão do maligno. Ou seja, meu irmão, você já parou para pensar que talvez você está hoje aqui esperando algo e esse algo não acontece porque você sabe que esse algo não vai acontecer, porque não é esperança e sim expectativa, mas aquilo que Deus prometeu para você pode acontecer o que for, Deus vai cumprir, porque Ele vai até você, mesmo quando a tua esperança estiver já caindo, mesmo quando você estiver entristecido, mesmo você conhecendo toda a palavra de Deus, você sabe que Ele é poderoso, você sabe que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, você sabe que Ele tem todas as condições de realizar as situações, e mesmo assim o teu semblante está triste. A palavra de Deus renova teu semblante essa noite, que Ele disse que iria fazer, Ele vai fazer. Se você está vivendo, meu irmão, um diagnóstico de sexta-feira, saiu um domingo. E o domingo diz que Ele ressuscitou, reina e vive para todo sempre. Ei, você recebeu um diagnóstico que nada ia dar certo na tua vida, isso foi na sexta-feira, porque no domingo o Senhor se levantou e disse, olha, eis que eu trago boas novas e tudo vai se fazer novo na sua vida. Ei, está tudo acabado na tua vida, o teu casamento, o teu marido saiu na sexta-feira dizendo que não quer mais saber de família, não quer saber mais de você, ou vice-versa. O teu filho saiu sexta-feira, disse que não vai acontecer. Ei, para Jesus hoje é domingo, tem notícia nova, quentinha, é a última notícia que sai hoje, e Ele disse que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele fala para a irmã de Jesus, para a irmã de Lázaro, aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Se ele diz isso de quem está morto, imagine da tua esperança. Imagine aquilo que você colocou diante de Deus. Imagine aquilo que Deus lhe prometeu realmente. Imagine aquela coisa que você chega para o Senhor e coloca diante dele e fala assim, Senhor, eu tiro minhas mãos e coloco nas tuas. Ele fala assim, então deixa comigo. Aí não sai de acordo com o que você planejou. Você cria uma expectativa, não, agora ele vai fazer assim, assim, assim. Muitas vezes nós colocamos algo na mão de Deus e queremos dizer para ele como fazer. Não, se você colocou na mão de Deus, deixa ele fazer do jeito dele. Ah, mas poxa, calma aí,
Ele disse que eu ia subir, eu estou descendo, calma, é para você pegar impulso, porque muitas vezes a gente tem que descer para pegar impulso. Calma, não se apavora, mesmo que você esteja saindo cabisbaixo, no meio do caminho, o Senhor vai te animar a renovar as suas esperanças, porque a última palavra quem dá é Ele. Ele está dando a última palavra hoje, dizendo: tem notícia fresquinha saindo para a sua vida. Quem crê, dá um glória a Deus, dá um amém aí, meus irmãos, em nome de Jesus. Só quem crê. Quem não crê também.